De tanto ver o mesmo filme, chega uma hora que a gente enjoa, mas quando ele fica passando na tela, ele começa a irritar também. Numa possível briga pela Libertadores, ninguém contava com uma vitória contra o melhor time do país na terça e também contra o único time que não perdeu em casa no campeonato. Mas todo vascaíno desejava ao menos um pontinho para que a gente pudesse se planejar melhor para os últimos 5 jogos. Porém, é muito difícil quando se tem a pior zaga da competição. Se não fosse por Léo Jardim, a realidade poderia ser completamente outra. E no mundo da suposição eu não costumo nem entrar em discussão, mas ao mesmo tempo eu te pergunto, como fazer uma análise de um jogo como esse? Muitos pedem pela saída do Paiva, mas a pergunta que eu faço, honestamente, é como conseguem analisar o trabalho de um treinador que tem todo um plano de jogo atrapalhado por uma zaga que não consegue fazer um fundamento básico? Eu posso estar equivocado, mas nessa noite talvez tenhamos visto o esquema mais vergonhoso que eu já vi algum treinador adotar contra um time. O Vojvoda começou com intensidade contra o Vasco. Ele atacou as nossas fragilidades, mas em um certo momento ele simplesmente mudou e entregou a bola para o nosso time. Não à toa, terminamos com 61% de posse de bola, mas nenhuma chance criada. Sabe por quê? Porque o argentino deixou a bola com o nosso time justamente para que a nossa defesa se abrisse e pudesse assim atacar todo o espaço deixado pelos nossos zagueiros patéticos. Posso estar equivocado, mas a impressão que fica foi justamente essa. E funcionou. Não à toa, o Breno Lopes aposentou o Maicon no segundo gol justamente nessa estratégia. Vojvoda sabia que não teríamos poder para produzir e mental após ele abrir o placar. E ele matou o jogo nesses espaços. Aprendeu com o 0 a 0 que sofreu na Copa do Brasil dentro de casa. 3 jogos seguidos fora de casa que sofremos 3 a 0 no Brasileirão. E estamos oficialmente a 1 gol de termos a pior defesa do campeonato. O trabalho do Paiva é o melhor? Não, mas a culpa também é toda da direção que segue calada e sabia desde o 6 a 1 que precisávamos de um zagueiro, ou melhor, de mais de um zagueiro. Resolveram bancar essa ideia aí de Maicon e Léo na zaga. Agora ninguém aparece pra falar, né? São 2 vitórias nos últimos 12 jogos. No momento bom, o microfone tava na mão de todo mundo. Agora o microfone tá apenas na mão do Paiva, bando de responsáveis. A sorte do Vasco é que justamente esse mesmo treinador buscou uma campanha que ninguém sabe explicar. Senão a situação seria crítica agora para o Vasco. Só para lembrá-los que a 777, lá em maio, renovou o contrato do Maicon até 2025, podendo estender até 2026. Se não querem falar, ao menos trabalhem um pouco e procurem um destino para esse cara que não seja mais vestindo a nossa camisa na próxima temporada. Essa noite foi o estopim.